Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Na semana passada nós acompanhamos a trajetória do álcool combustível como fonte renovável. Então, vamos relembrar. A dependência mundial do petróleo tem produzido consequências dramáticas nas últimas décadas. Poluição do ar, doenças cardíacas e respiratórias, conflitos armados, mudanças climáticas. Tudo isso tem acontecido por causa do crescimento da frota de veículos e, consequentemente, a alta emissão de gases de efeito estufa. O número de veículos motorizados cresce em todo o mundo. Consome-se mais combustível a cada dia. E as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. Especialistas acreditam que a era do petróleo barato chegará ao fim nos próximos anos. Mas o Brasil, há bastante tempo, tem se mostrado eficiente no combate aos combustíveis de grande capacidade poluidora. As primeiras experiências com álcool combustível no Brasil começaram na década de 20. Em 1925, o primeiro carro movido a álcool completou uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, em 1975, foi criado o Proálcool. Aí começa a fabricação do álcool combustível em larga escala para a produção de energia limpa e renovável. Numa primeira fase, apenas se adicionou álcool à gasolina. Mas logo depois, a partir de 79, uma parcela crescente dos veículos passou a rodar exclusivamente com álcool hidratado, atingindo no seu auge cerca de 5 milhões de veículos. Com o sucesso do álcool, a cana mostrou seu alto potencial como fonte de biocombustível. Não há nada mais antigo nesse país do que cana-de-açúcar. Uma das coisas mais fascinantes que a gente vê hoje é perceber que essa planta é, sem dúvida, uma das atividades mais modernas e de vanguarda, porque ela conseguiu romper o mundo dos alimentos e entrar na área da agroenergia, tanto em combustíveis como em eletricidade. E o Brasil se tornou uma referência internacional. Com o grande consumo do álcool, surgiram algumas dúvidas com relação à expansão das áreas produtoras dessa cultura. Mas o professor Mendes Tami respondeu às questões da população. Com o aumento da produção de álcool, as pessoas vão plantar mais cana. Nós não corremos o risco de ficar sem alimentos? As pessoas não vão deixar de plantar feijão, arroz, milho para plantar cana? Nenhum risco. A área hoje utilizada para a produção de cana destinada à produção de etanol corresponde a 0,5% da área total agrícola utilizada no país. Apenas 0,5%. Além disso, o Brasil tem uma imensidão de áreas de pastagens degradadas que poderão ser substituídas, não só por cana-de-açúcar, mas pela produção de grãos. No Brasil, a cada ano, cresce a produção de alimentos, cresce a produção de grãos. Portanto, não há o menor risco de que, aumentando a produção de biocombustíveis, fique comprometida a produção de alimentos. Professor, eu ouvi dizer que estão desmatando a Amazônia para plantar cana. É verdade? Isso é praticamente impossível, por duas razões. A primeira, por razões climáticas. A Amazônia fica na região tropical, onde chove muito, e essa chuva impede a concentração do teor de sacarose necessário para produzir uma cana de qualidade, que produza muito açúcar e muito álcool. A segunda razão é a distância. Não há lógica em se produzir álcool lá na Amazônia e depois ter que transportar este álcool por caminhão por 2 a 3 dias até os grandes centros consumidores. Fazer um passeio deste álcool gastando petróleo para transportá-lo é, acima de tudo, um grande contrassenso. Com as dúvidas esclarecidas quanto à expansão da produção de cana, o Viver Sustentável apresenta hoje um novo combustível feito de cana-de-açúcar, o diesel.
Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. No próximo bloco, nós vamos ver como é possível produzir diesel a partir da cana-de-açúcar. Olho vivo, consumidor. Você sabia que 1 litro de óleo de motor é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água? Portanto, verifique se o estabelecimento onde você troca o óleo do seu carro dá o destino correto a esse resíduo. Todo o óleo queimado e retirado do kart do carro deve ser colocado no tanque ecológico e depois a empresa contratada retira e dá o seu destino certo. Você sabia que numa viagem, se você dirigir a 80 km por hora, vai economizar cerca de 25% de combustível em relação a quem dirige a 120 km por hora? Além disso, sua viagem vai ser mais segura. O Brasil vem se firmando como um grande polo de produção de combustíveis renováveis. Primeiro foi o álcool e a última novidade é o diesel, também feito de cana-de-açúcar. O Viver Sustentável foi até a primeira usina piloto do Brasil, a Amyris, implantada em Campinas, no estado de São Paulo, para entender como é o processo de produção. Hoje vamos falar sobre o futuro, mas não vamos entrar num túnel do tempo em direção ao futuro. Vamos falar sobre um caso real. Dá para imaginar um hidrocarboneto, ou seja, um diesel, que não vem do petróleo? Um diesel que não é biodiesel, mas é um diesel renovável, não é um diesel fóssil. É o que ocorre aqui, onde estamos, na Amyris, uma empresa em Campinas, cuja filial é uma empresa americana na Califórnia e que transforma o caldo de cana em diesel. Luciana, como que a Amyris transforma o caldo de cana em diesel? A Amyris usa um fungo conhecido por todos nós, que está dentro de casa todos os dias, que é o fermento, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que é aquela que fermenta o pão, que faz o pão, é a mesma que faz o vinho, que faz o álcool. Então a Amyris, através de biotecnologia, de tecnologia, usando a biologia, modificou essas leveduras para colocar no caldo de cana e ela come o açúcar e produz esse diesel. Como ocorreu essa descoberta? Essa descoberta começou dentro da universidade, com 4 pesquisadores que receberam um financiamento para sua pesquisa e uma bolsa de estudos da fundação do Bill Gates e Melinda Gates para a produção de um remédio para combater a malária. Esse projeto é sem fins lucrativos e esses cientistas, então, através dessa descoberta, onde eles pegaram o gene de uma planta que produz um medicamento contra a malária, puseram no micro-organismo e produziram esse remédio a baixo custo e esse remédio vai ser distribuído sem fins lucrativos. A partir daí, eles viram que essa mesma tecnologia poderia fazer uma série de compostos, entre eles o diesel. E vocês vieram para o Brasil porque o Brasil tem aqui a cana, tem aqui o etanol, é pelas vantagens comparativas da cana que essa empresa vem se instalar aqui na região de Campinas? Exatamente. Nós viemos para o Brasil porque o Brasil é líder no setor de cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar é a melhor matéria-prima para as leveduras terem esse açúcar pronto para elas consumirem. Que a levedura ela consome a sacarose, que é um açúcar simples. E o caldo de cana-de-açúcar já tem essa sacarose dentro dele, produz em grande quantidade e então a empresa veio para o Brasil por causa da cana-de-açúcar. Este é um recipiente com diesel fóssil, diesel do petróleo. E este, diesel obtido a partir da cana-de-açúcar, aqui na Amyris. Dr. Roel, diretor da Amyris, o que nós estamos assistindo é uma revolução tecnológica? Quais são as vantagens
do ponto de vista ambiental e outras, do diesel obtido aqui nesta empresa a partir da cana-de-açúcar? Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Então, ao contrário do diesel fóssil, que tem um altíssimo teor de enxofre, o diesel de cana-de-açúcar não tem enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. Ou seja, além de uma contribuição ambiental, uma vigorosa contribuição para a saúde pública. Exatamente, para a qualidade de vida e saúde pública. Esse diesel da cana-de-açúcar pode vir sendo gradativamente misturado numa proporção cada vez maior ao diesel de petróleo ou há alguma limitação técnica? Não, com certeza. Ele pode ser misturado no mínimo em 50% e provavelmente até muito mais. O fator que limita essa mistura, na verdade, é a produção em grande escala, não é a demanda nem as características técnicas do diesel, que são totalmente convencionais ou compatíveis com diesel de petróleo, mas ele é um petróleo renovável. E quanto aos motores dos caminhões, ônibus, utilitários, eles precisarão ser adaptados para poder receber este diesel de cana-de-açúcar? Não é necessária nenhuma adaptação. Como é um hidrocarboneto, é um diesel com as características do diesel fóssil, porém menos poluente e renovável, não é necessária nenhuma adaptação nos motores nem na infraestrutura de distribuição, os dutos, os terminais, os postos, etc. E no próximo bloco nós vamos ver quais são as previsões futuras para o uso do diesel a partir da cana-de-açúcar. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene, B, diesel, C, gasolina, D, álcool ou E, gás veicular? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O Viver Sustentável está de volta com o tema biocombustíveis. O diesel feito de cana-de-açúcar é a novidade no setor. Mas quando é que vamos poder começar a utilizá-lo em caminhões, ônibus e utilitários? Acompanhe a sequência da reportagem que fizemos na Amires, a primeira usina piloto a produzir diesel de cana, que fica em Campinas, no estado de São Paulo. Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com o diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou melhor que o diesel fóssil, porque é um produto que na verdade é muito parecido com o diesel fóssil, só que com melhores características em desempenho e para o meio ambiente. E qual é a escala? Qual a escala para conseguir produzir economicamente? Qual o mínimo de produção para conseguir colocar esse produto no mercado? A gente vai produzir nas usinas de álcool e açúcar hoje, que vão se tornar biorefinarias, então que vão produzir além do etanol e além do açúcar e energia elétrica, vão produzir uma série de outros produtos renováveis, incluindo o diesel de cana-de-açúcar. Então a escala industrial nas usinas vai permitir ser competitivo com o diesel de petróleo. Isso em quantos anos? Qual é o período para que a gente possa
ver transformado em realidade este sonho de ter um diesel que não é poluente, um diesel que não vem do petróleo, um diesel que não é fóssil, um diesel a partir da cana-de-açúcar. A primeira instalação vai ser construída em 2010 para começar a operar na safra 2011-12, então na safra que começa em abril de 2011. Isso vai ser a primeira instalação do mundo em escala industrial, em escala comercial, do diesel avançado da cana-de-açúcar. Temos sempre ressaltado que para enfrentar um problema ambiental precisamos trabalhar simultaneamente em 3 vertentes: legislação, investimentos e conscientização ambiental. O que nós estamos vendo hoje é o caso clássico de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico para produzir um diesel de cana-de-açúcar. Portanto, substituir o diesel de petróleo, o diesel poluente, o diesel fóssil, por um diesel que emite muito menos CO2, não emite nada de enxofre e, acima de tudo, um diesel renovável. Uma extraordinária contribuição para o meio ambiente e também para a saúde pública. E o Viver Sustentável fica por aqui. E não se esqueça, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.